Olá pessoal, nós vamos fazer esse vídeo agora como um react à deputada que estava falando da Agenda 2030. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre essa temática, que essa agenda é muito obscura, ela tem muitas coisas escondidas ali, ela tem uma roupagem bonita, mas ela é envenenada, ela é uma agenda realmente do mal. Nós vamos entender agora através de reportagens, através da fala da deputada, daquilo que nós vimos falando para vocês. Se você não assistiu o vídeo, vai lá no canal que você vai encontrar sobre essa Agenda 2030, uma agenda que é nefasta, uma agenda que é totalmente contra os princípios cristãos. Eu sou o pastor Montescusco, você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Vamos para o estudo. Ok, pessoal, nós vamos falar agora da Agenda 2030, que é uma agenda nefasta e que será implantada a todo custo, é o que nós vamos perceber. Toda a sua comunicação oficial foi pensada para que parecesse que ela simplesmente fala de paz mundial, desenvolvimento sustentável e coisas dessa natureza que são atrativas e bonitas, tudo bem ornamentado. Mas nós vamos perceber que de fato se trata de uma grande pegadinha. A estratégia consiste em usar termos que maquiam seus reais intentos e promover uma comunicação que não deixa explícita sua ideologia política, ou seja, é uma agenda repleta de ideologia da esquerda, uma ideologia anticristã, antibíblica, como nós vamos perceber. Essa agenda foi chancelada em 2015. A Agenda 2030 apresenta uma lista de metas para que o mundo chegue ao ano de 2030, olha só a proposta sedutora, mais próspero e menos desigual. Quem é que não vai desejar um tópico como esse? Quem é que não vai desejar uma agenda tão maravilhosa quanto esta? Trata-se de 17 objetivos gerais, subdivididos em 169 metas a serem alcançadas pelos países signatários até 2030. Não resta nenhuma dúvida que a lista reúne objetivos louváveis, porém outros que escondem armadilhas, e nós podemos dizer aí figuradamente que é exatamente um brigadeirão envenenado. Tem muita pegadinha aí no meio. Nós vamos começar aqui com o pensamento de que, de fato, essa é uma agenda ideológica. Por ideologia, o governador de Santa Catarina recusa a assinatura da Agenda 2030 da ONU. Então, o governador não assinou e, pelas mesmas razões, o governador Jorginho Melo não viria a aderir a esse programa. A Agenda 2030 da ONU defende e prega, por exemplo, feminismo que aparece com o eufemismo de empoderamento feminino, a intervenção do Estado na economia, controlando o agronegócio e a indústria, a extensão da vida no útero, está aí o que significa, a ideologia de gênero, que aparece no documento apenas como políticas de gênero, tudo muito trabalhado, a linguagem muito bonita, rebuscada, a existência de crianças trans e a defesa dos seus direitos, o que aparece no documento com o eufemismo de crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero. Agora vamos entender como existe de fato esse ataque ao agronegócio. Agora nós vamos entender o que está acontecendo no Brasil, todo esse levante contra os agricultores, os criadores de gado e por aí vai. Olha o que ela diz. Em 2019, como já mencionei aos senhores nesta matéria, o governador tentou e não conseguiu implantar. E logo em seguida, não conseguindo implantar a Agenda 2030 inteira, ele mudou de estratégia. Ele tentou implantar a taxação verde dos defensivos agrícolas. Essa pauta da taxação verde, ela só é possível quando você olha para o agronegócio com esse olhar 2030. E foi uma rebelião em Santa Catarina. Nós fizemos uma audiência pública aqui que lotou a Assembleia, não só a Antonieta de Barros, como ali fora também, os agricultores revoltadíssimos, e a Assembleia, por unanimidade, barrou essa pauta. Como que nós iríamos barrar essa pauta se nós fôssemos hoje signatários deste programa que combate alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida na terra, todas essas 169 diretrizes. Então, essa é a bandeira da Agenda 2030. As consequências são mais do que o bom interesse em preservar o meio ambiente. Nós poderíamos citar o que aconteceu também na Holanda. É um exemplo muito clássico e muito parecido com o que aconteceu aqui em Santa Catarina. Olha só, essa matéria está na imprensa, vocês podem encontrar depois. Holanda quer comprar e fechar fazendas para cumprir meta ambiental, vilanização da produção de alimentos. E aí o que aconteceu? A Holanda realmente queria fechar fazendas, diminuir a produção. Fazendeiros holandeses protestam contra a Agenda 2030. Se os senhores procurarem na internet, vocês vão ver
trator, caminhão, os fazendeiros na rua, pedindo ao governo holandês, pelo amor de Deus, não execute as metas da Agenda 2030. O que aconteceu lá? Diante da meta do governo holandês, signatário da Agenda 2030, para reduzir as emissões de óxido de nitrogênio e amônia em 50% até 2030, Agenda 2030, seria necessário reduzir 30% o número de animais da pecuária. Os senhores conseguem imaginar se essa diretriz chega aqui? Nós temos que falar para o nosso pecuarista que ele vai ter que reduzir sua produção. Uma das medidas cogitadas, então, foi a desapropriação de fazendas. Se a gente começar a falar sobre desapropriação de fazendas, a gente vai cair num assunto que foi tema da semana passada. E nós vamos entender lá na frente que essa ação climática pode implicar em intervenção estatal arbitrária na economia para coibir práticas que o governo considere que contribuam para o aquecimento global. Agora, essa agenda verde, eu coloquei aí nesse angu tem caroço, você vai observar que realmente é isso que acontece, porque existe muita malícia, muita maldade por trás desses tópicos muito bem elaborados. Vamos ouvi-la. Mas o mais importante realmente é a Agenda Verde, a pauta do meio ambiente. Olha só que interessante. No relatório A Primeira Revolução Global, publicado por especialistas do Clube de Roma, um dos ambientalistas explica por que esse assunto, a ecologia, o meio ambiente, a pauta ambientalista tem sido tão usada pelos progressistas contra a população em geral, contra o crescimento das nações, contra o cidadão. Olha só o que diz esse trecho. Em busca de um novo inimigo para nos unir, viemos com a ideia de que a poluição, a ameaça do aquecimento, escassez de água, fome e coisas do gênero dariam conta do recado. Em sua totalidade e em suas interações, esses fenômenos constituem uma ameaça comum que exige a solidariedade de todos os povos, mas, designando-os como inimigos, caímos na armadilha sobre a qual já alertamos, ou seja, confundir sintoma com causa. Todos esses perigos são causados pela intervenção humana e é somente através de atitudes e comportamentos alterados que podem ser superados. O verdadeiro inimigo é, então, a própria humanidade. Esse trecho que está no relatório A Primeira Revolução Global mostra a estratégia para usar essa temática do meio ambiente para introduzir as suas pautas. Você está vendo aí na tela quais são as diretrizes da Agenda 2030 e existem também 169 metas. Você pode pesquisar por esse conteúdo e você vai ver como sutilmente e às vezes até declaradamente o progressismo avança nas políticas públicas, mesmo em estados conservadores como Santa Catarina, através dessas pautas. Então veja que tudo não passa de uma cortina de fumaça, estão usando de desculpas, estão usando de recursos para enganar as pessoas, mas por trás disso existe toda uma maldade, existe toda uma intenção maligna por parte do governo que quer se transformar naquele que vai dominar tudo e todos, que vai colocar o que eles querem para a população, as pessoas vão se tornar dependentes do governo, como disse lá Klaus Schwab, que em 2030 você não vai ter nada e vai ser feliz, vai ter uma renda básica universal para que as pessoas desempregadas, através do avanço da tecnologia, se encontrem agora amparadas e todas elas estão devendo ao governo e farão exatamente como o governo quer. Tem que seguir as regras do governo impostas de cima para baixo e que as pessoas sejam ovelhinhas, sempre obedientes, não discordem do governo em absolutamente nada. Veja esse PL do mercado de carbono obrigatório, que fala o seguinte: o texto obriga empresas de determinados setores a adquirir créditos de carbono, aumentando seus custos, o que compromete os preços de seus bens e serviços, bem como sua sustentabilidade econômica e, consequentemente, a geração de empregos e renda. Veja, estão atacando novamente a economia, porque a ideia geralmente é enfraquecer a economia para que as pessoas se tornem dependentes do governo. Agora veja esse tópico onde ela fala que essa agenda, ela é uma agenda que escraviza, ela é imposta, as pessoas não vão ter muito o que fazer. Vamos ver esse tópico. Ficaria mais difícil argumentar contra esse projeto se o nosso Estado fosse signatário do item 5º, porque quando você vira um parceiro da Agenda 2030, você vira parceiro da agenda inteira. São 17 metas, e são 17 tópicos, mas são 169 metas. O quesito principal aqui é o item 12, 13, 14, 15 e 7. Energia acessível e limpa, consumo e produção responsável, combate à alteração climática, vida debaixo d'água
e vida sobre a terra. Eu gostaria que os senhores prestassem atenção nesses tópicos que aparentemente são muito bonitos, mas que geram um impacto para Santa Catarina. Assinemos, tornemos Santa Catarina uma, vou usar essa expressão porque para mim é isso que significa, uma refém da Agenda 2030. O intuito, porém, segue claro, que todos os países adotem a agenda até 2030. Veja, todos os países devem adotar essa agenda até 2030. Um órgão internacional interferindo na soberania nacional dos países, o globalismo aplicado na prática. Nós estamos caminhando ou não para um governo único? Nós estamos indo a todo vapor de encontro a essa agenda, que é a agenda do anticristo? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ela está sendo imposta goela abaixo, as pessoas vão ter que aceitar. E como é dita a proposta aí, todos os países devem adotar até 2030, novamente, 2030. Tem muita coisa aí por trás. A gente precisa estar atento, pesquisar e começar a perceber as astutas ciladas do diabo para que a gente não caia nelas. Lembra que o ministro Barroso disse certa vez: a eleição não se ganha, se toma? É exatamente essa ideia de uma agenda que será imposta. Ela não vai ser uma agenda democrática. Aparentemente, sim. É dito que nenhum país é obrigado. Mas eu repito, a pressão é tão grande que todos cederão, todos farão realmente um pacto com esta agenda. Todos os países, os que ficarem de fora, sofrerão as sanções econômicas. E aí ninguém quer sofrer isso, não é verdade? Essa agenda, por incrível que pareça, fala até de redução populacional. Olha só, aquilo que parecia ser a teoria da conspiração, agora é a pura realidade colocada diante dos nossos olhos através dos parlamentares e dos vários meios de canais de comunicação. Vamos olhar. Eu vou falar sobre isso. Esses objetivos de desenvolvimento sustentável foram elaborados pela cúpula da ONU, mas eles não são obrigatórios aos países membros da ONU. Você pode ou não aderir a eles. Em 1987, a Organização das Nações Unidas definiu os termos de sustentabilidade e um relatório Brundtland, conhecido também como Nosso Futuro Comum, entre as muitas medidas previstas nesse relatório de sustentabilidade que passa por esses itens 12, 13, 14, 15 e 7, prevê também, por exemplo, a limitação do crescimento populacional. Então, políticas para limitar o número de filhos, para limitar o crescimento populacional. Eu entendo que isso é muito problemático no Brasil, onde nós temos 49% de católicos e 26% de evangélicos. Essa política seria muito debatida, muito controversa ao cenário do interesse público dessa que é a religião da maioria das pessoas, dos cristãos. Agora, por que esse interesse em reduzir a população? A Agenda 2030 da ONU e a redução populacional, agora colocado pelo Brasil Paralelo, está aí o link para você acessar, caso queira assistir na íntegra ou ler na íntegra toda essa reportagem. O termo saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos é uma forma de maquiar o verdadeiro sentido da pauta que a ONU defende. Os representantes da ONU defendem a eliminação de uma vida antes da concepção e querem tornar isso um direito universal. Veja só, 5.6 da agenda: assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação de Conferência Internacional sobre População, ou seja, redução populacional, dita com outras palavras. Existe uma corrente dentro do movimento ambientalista que defende a ideia de que há uma superpopulação do mundo e isso é prejudicial para o meio ambiente. Controlar o número de nascimentos seria a forma de driblar o problema, é o que eles dizem, levando em conta as políticas adotadas pela ONU desde o século passado. É possível perceber que a ideia da redução populacional predomina na instituição. Veja que é desde o século passado, não é uma coisa recente, já se vem martelando isso ao longo dos séculos. Agora, olha só que interessante, aquilo que era teoria da conspiração, essas pedras da Geórgia, nas pedras estão gravadas 10 frases em 8 idiomas. A primeira é: primeiro, manter a humanidade abaixo de 500 milhões em um balanço constante com a natureza. Então vai ter que se reduzir muita gente, porque nós temos 7 bilhões.
está dizendo que o mundo está superpovoado. Nada mais é do que uma narrativa, uma mentira, porque o mundo tem espaço para muito mais do que isso, mas muito mais gente do que isso. Não temos absolutamente dúvida nenhuma sobre isso. As políticas de planejamento familiar e educação sexual e os direitos reprodutivos são formas de controle de natalidade. Contribui para a redução populacional. Eles só não vão colocar o termo redução populacional, porque já jogaram na conta das teorias da conspiração e, portanto, fake news, aquela história toda que eles são mestres em distorcer a verdade e colocar em uma outra roupagem uma mentira que seja mais palatável e atrativa para a população. E é claro que no final das contas, no final do dia, no apagar das luzes, o que nós temos é exatamente isso, redução populacional. Agora, a Gazeta do Povo vai falar o seguinte: a STF já aderiu à Agenda 2030, e isso é bem estranho. No Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, aderiu à Agenda 2030 em 2020, sob a presidência do ministro Luiz Fux, e ele disse o seguinte: a indexação do selo de ODS, que é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tem sido interpretada por essa presidência como critério preferencial para a inclusão de ações em pauta, STF envolvido nesse negócio. A Gazeta do Povo mostrou como o STF está fazendo avançar pautas da Agenda 2030 sem o aval do Congresso. Novamente, uma agenda imposta para, entre outras coisas, acelerar a identificação de ações que tenham relação com um dos 17 itens da agenda, como alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, novamente a linguagem bonita, e adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. Veja, novamente, alterações climáticas, agronegócio, está tudo ali embutido, escondidinho, mas o ataque é frontal, o ataque tem sido agora à luz do dia, não temos mais como negar esse fato. Essas queimadas todas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas por fora, queimadas suspeitas, aí coloca na conta de A, B e C, mas na realidade está tudo aí embutido através de uma imposição de uma agenda que está obrigando as pessoas a acelerarem esses pontos para que seja finalmente implantado aquilo que eles querem que seja implantado lá em 2030. O problema, assim, se torna claro. A Agenda 2030 só tem legitimidade se for adotada por um desejo legítimo do eleitorado brasileiro, o que não parece ser o caso. Quando o STF implementa essa agenda sem discussão, acaba assumindo para si uma tarefa que não é sua, impondo pautas progressistas à revelia do desejo da população brasileira. Novamente, trabalhando pelas pautas progressistas, pelas ideologias de um partido de esquerda. E é uma agenda imparável, infelizmente. Hoje, infelizmente, nós tivemos uma derrota. Um projeto de lei apresentado por um deputado petista para vincular o Estado de Santa Catarina à Agenda 2030 foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, apesar de todos os nossos argumentos contrários. Apesar da resistência, apesar de algumas negativas, algumas vezes não serem implantadas no Estado, mas eles não desistem, eles são perseverantes, eles vão até que isso aconteça de fato e de verdade. Bom, pessoal, é isso que nós estudamos até aqui, mas terminamos com este versículo de 1 Tessalonicenses 5,3, onde o apóstolo Paulo diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja que essa agenda tem uma proposta de trazer a paz mundial. Ela vai acontecer, se vai ser em 2030, antes disso, um pouquinho depois, não sabemos exatamente, mas tudo está apontando para aquela direção. Mas o fato é que quando finalmente eles acharem que estão no controle de tudo, finalmente implantaram a agenda em todos os lugares, finalmente a sua ideologia está prevalecendo, então Deus se levanta do seu trono e coloca um ponto final em toda essa maldade do coração do homem. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo estudo.